Olá, pessoal. Estamos de volta aqui na aula 2. E hoje a gente vai falar um pouquinho do tecido adiposo marrom e bege num contexto não fisiológico, ou seja, num contexto fisiopatológico, e num possível potencial terapêutico desse tecido. Então, vamos lá? Bom, como vimos na aula anterior, o tecido adiposo marrom tem um importante papel fisiológico na manutenção, principalmente da temperatura corporal. Na aula de hoje, vamos ver como fica esse tecido num contexto não fisiológico, como é o caso aqui da obesidade. Já adianto para vocês que, como a gente pode ver aqui nessa figura, no caso da obesidade, o tecido adiposo marrom e bege passa por um fenômeno chamado de branqueamento do tecido, do inglês whitening. E o que isso quer dizer? Quer dizer que um adipócito marrom ou bege, a partir de estímulos como a termoneutralidade e a obesidade, podem se tornar em adipócitos brancos. Ou seja, o tecido pode parar de apresentar aquelas características do tecido adiposo marrom, vistas lá na aula anterior, e se assemelhar mais com as características de um adipócito branco. Um exemplo clássico desse processo de branqueamento do tecido é demonstrado aqui nesse estudo de 2009, que avaliaram indivíduos adultos. Nesse estudo, os pesquisadores submeteram os voluntários a um frio de 16 graus Celsius por 2 horas e aplicaram radiofármaco marcado com glicose. E, em seguida, submeteram esses indivíduos a uma tomografia computadorizada. Com esse exame, né, que é chamado de PET-CT, é possível identificar tecidos metabolicamente ativos, como o tecido adiposo marrom. Então, como podemos ver aqui na primeira imagem, os indivíduos adultos magros possuem uma atividade de tecido adiposo marrom bem marcada. Aqui, que é essa imagem mais preta, mais escura. Enquanto podemos ver aqui nessa última linha de imagem que os indivíduos obesos, nesse caso, não apresentam essa mesma atividade do tecido adiposo marrom bem marcada. A gente vê aqui na imagem que não tem esse pretinho, né? Tá mais clarinho. E além disso, aqui só a título de curiosidade, nessa linha do meio, a gente pode ver a variação interpessoal mesmo do tecido, porque esses indivíduos aqui do meio também são magros e não apresentaram uma atividade do tecido adiposo tão bem marcada quanto esses magros aqui de cima, tá? Bom, mas para tentar explicar esse fenômeno, né, do branqueamento, podemos levantar duas importantes hipóteses. A primeira é a termoneutralidade, que é um fator contribuinte para esse processo de branqueamento do tecido adiposo marrom e bege, uma vez que vivemos num ambiente termoneutro e, evolutivamente falando, não faria sentido ter um tecido que produz calor também na vida adulta. Além disso, a outra hipótese é quando a gente pensa especificamente no indivíduo obeso. Sabemos que ele tem um excesso de tecido adiposo branco, que vimos, né, que funciona como um isolante térmico. Então, dessa forma, o controle da temperatura corporal contra o frio torna-se mais dispensável. Concorda? Outro fator importante também para a gente discutir é quando pensamos na obesidade, sabemos, né, que há uma menor inervação e uma menor vascularização do tecido adiposo. Uma vez que o tecido adiposo está menos inervado e menos vascularizado, aqueles estímulos que poderiam levar ao escurecimento e ativação do tecido, eles não atingem o receptor celular beta-adrenérgico, né, presente lá no adipócito, ou então eles vão chegar ao adipócito de uma forma mais ineficiente. Por isso, a importância da inervação e da vascularização que a gente viu na aula anterior, e como ela está deficiente no obeso, isso também pode provocar o processo do branqueamento do tecido ou do não escurecimento, não ativação do tecido nesses indivíduos obesos. Outro fator também que a gente tem que destacar no contexto de obesidade é que a obesidade está associada ao sedentarismo. E, portanto, né,
vai haver uma menor liberação de irisina pelo músculo em atividade, uma vez que não vai ter a atividade. E a irisina, ela é um importante fator estimulador do tecido adiposo marrom, e então ela vai poder estar comprometida nesse contexto de obesidade e, portanto, no contexto de ativação ou browning do tecido. Por outro lado, quando pensamos em obesidade e em consumo calórico excessivo, pensamos que todo esse excesso, né, ele poderia de alguma forma ser compensado e equilibrado pelo tecido adiposo marrom. Uma vez que o adipócito marrom e bege utilizam desses substratos energéticos para produzirem calor e, consequentemente, aumentar o gasto energético. Eles poderiam contribuir para o controle da própria obesidade. Diante disso, enxergamos, na verdade, que o tecido adiposo marrom ele é um potencial alvo terapêutico no tratamento da obesidade, né? E é por isso que alguns estudos vêm sendo desenvolvidos a fim de investigar e explorar mais esse alvo terapêutico que é o tecido adiposo marrom. Então, esse estudo aqui, por exemplo, de Liu e colaboradores, eles verificaram que o transplante de tecido adiposo marrom pode prevenir e reverter a obesidade de camundongos com obesidade induzida por dieta. Então, para avaliar essa resposta, os pesquisadores induziram aqui a obesidade com uma dieta rica em gordura e depois, posteriormente, os animais obesos, eles transplantaram um tecido adiposo marrom de um animal magro para esse animal obeso. E aí, além disso, também como uma forma de controle, né, eles fizeram uma cirurgia, um transplante simulado nos outros grupos estudados para simular o estresse cirúrgico. Então, com isso, a gente tem 3 grupos experimentais nesse estudo. De azul aqui, os animais magros, não submetidos a nenhum transplante, somente simulado, né? Os animais obesos também, que não foram submetidos a nenhum transplante, e os animais obesos que foram submetidos ao transplante, né? BAT é a sigla de tecido adiposo marrom em inglês. Então, se a gente falar em BAT, vocês sabem que eu estou falando de tecido adiposo marrom. Bom, e aí nesse primeiro gráfico aqui é o gráfico de ganho de peso desses animais. E a gente pode ver que os animais transplantados aqui de vermelho tiveram um ganho de peso semelhante aos animais magros e significativamente menor ao ganho de peso dos animais obesos não transplantados. Além disso, quando eles avaliaram aqui o total de gordura corporal, a gente consegue ver que aqui de vermelho, os animais obesos transplantados têm um total de gordura significativamente menor do que os animais obesos não transplantados. Eles também avaliaram a temperatura corporal desses animais em 2 diferentes circunstâncias, né? Quando eles estavam na termoneutralidade, a 25 graus Celsius, e submetendo esses animais a um frio de 4 graus Celsius. E eles verificaram que tanto na termoneutralidade quanto no frio, principalmente no frio, os animais obesos transplantados têm uma temperatura corporal significativamente maior. E aí, quando eles olham aqui o gráfico de calor para ver onde esse calor está maior, eles conseguem ver aqui nos animais obesos transplantados que esse calor está localizado aqui principalmente nessa região dorsal, onde foi transplantado o BAT desses animais. Diferente do animal obeso sem transplante, que não tem esse fenômeno, né, de calor em nenhuma região. Outra avaliação que eles fizeram foi a avaliação do gasto energético a partir do consumo de oxigênio. E aí eles encontraram que os animais aqui de vermelho também obesos transplantados tiveram um consumo de oxigênio significativamente maior do que os outros grupos, mostrando que possivelmente esses animais também têm um aumento no gasto energético. Outra avaliação interessante é a avaliação da expressão dessas proteínas importantes na resposta de ativação do tecido adiposo, principalmente aqui é o CP, né, que a gente viu na aula anterior, o trabalho, a função dela, e ela, como as outras proteínas também marcadoras da atividade do tecido adiposo marrom,
estão significativamente maior no grupo dos animais obesos transplantados. Bom, além disso, esse mesmo estudo também verificou que os animais obesos transplantados melhoraram aqui a resistência à insulina e a própria glicemia quando comparado aos animais obesos não transplantados. E aqui nessa outra imagem também da figura aí, a gente consegue ver que os animais obesos sem transplante têm uma esteatose hepática marcada aqui nos hepatócitos. Já os animais obesos transplantados têm essa reversão da esteatose, ou seja, eles não têm essas gotículas de gordura presentes aqui nas células do fígado. A gente pode ver que essa lâmina aqui se assemelha mais à lâmina do animal magro. Bom, outro estudo também interessante da gente discutir é esse estudo realizado em 2011, que eles estimularam o tecido adiposo marrom pelo frio. Para fazer isso, eles tiveram 2 grupos experimentais de animais magros e animais obesos também, com obesidade induzida por dieta rica em gordura. E esses animais foram submetidos a 2 temperaturas. O controle, que foi submetido a uma temperatura de 22 graus Celsius por 24 horas, né, uma temperatura termoneutra, e um grupo de animais, tanto magro quanto obeso, que foram submetidos a um frio de 4 graus Celsius, também por 24 horas. E aí o resultado é muito interessante, quando a gente vê aqui na primeira lâmina, os animais magro controle, né, tem essa resposta, então essa resposta aqui é a resposta fisiológica, no ambiente termoneutro, e quando ele é submetido ao frio, a gente vê que os adipócitos ficam mais murchinhos, né, porque as gotículas lipídicas, então, foram utilizadas como substrato energético, marcando aqui uma maior atividade do próprio tecido adiposo marrom. Lembrando que essas imagens aqui são na localização anatômica do tecido adiposo marrom dos animais, que é lá naquela região dorsal que a gente viu na primeira aula, né? Já que os animais obesos, no ambiente termoneutro, a 22 graus Celsius, a gente vê aquela característica do whitening do tecido, né, do branqueamento. Por quê? Porque a gente vê adipócitos com grandes gotículas lipídicas, né? E em alguns lugares uma única gotícula lipídica, que é a mais característica do tecido adiposo branco. E quando esse animal, mesmo obeso, é submetido ao frio, ele já passa a voltar a ser aquele adipócito mais marrom mesmo. Por quê? Porque a gente já vê aqui também gotículas lipídicas mais murchinhas, mais características do adipócito marrom. E aí, aqui na foto mesmo do tecido, nessa região dorsal do animal, a gente consegue ver nitidamente a cor do tecido, né? O animal obeso, ó, ele tem um tecido que aqui era para ser marronzinho e ele está branco, né? Marcado, então, pelo branqueamento do tecido adiposo marrom na obesidade. Já que o animal obeso que foi submetido ao frio, ele já começa a escurecer mais esse tecido, né? Então, a olho nu, a gente consegue ver a modificação da cor do tecido após um estímulo, que é o frio nesse caso. Bom, além disso, esse mesmo estudo também avaliou que os animais obesos que foram submetidos ao frio tiveram uma maior perda de peso nessas 24 horas, comparado àqueles que não foram submetidos ao frio. E, além disso, a glicemia desses animais obesos submetidos ao frio, aqui do triângulo vermelho escuro, ela se assemelha mais aos animais magros controles, né? Mostrando, então, uma reversão da glicemia, uma vez que a glicemia dos animais obesos na termoneutralidade está significativamente maior, tá bom? Bom, pessoal, tudo isso tem mostrado para a gente o grande alvo terapêutico que o tecido adiposo marrom pode ser no combate e no tratamento da obesidade. Já que, uma vez ativado, o tecido adiposo marrom pode melhorar a utilização de glicose e, portanto, aumentar a sensibilidade à insulina. Ele pode também levar ao aumento do gasto energético e, portanto, levar à perda de peso e à diminuição da esteatose hepática. E até mesmo ele pode melhorar a utilização dos ácidos graxos livres, melhorando ali o perfil lipídico circulante.
Com isso, muitos estudos estão em andamento, inclusive em humanos, a fim de explorar e entender essas funções e possível potencial terapêutico do tecido adiposo marrom. Até então, não temos um estimulador efetivo, né, para o tratamento da obesidade nesse sentido, por isso a gente segue estudando. Obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado, né? Esse era o conteúdo que eu tinha para vocês hoje. E agora, para finalizar o módulo 7, vocês terão uma palestra com a professora Deliene, e depois a gente vai ter um momento para tirar as dúvidas, discutir um pouco sobre todo esse assunto de tecido adiposo, tá bom? Eu aguardo vocês e até mais.